Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, paz e bem para você que reza comigo nesta quinta-feira, hoje, dia 6 de novembro. Que bom estarmos juntos para mais um momento de oração. A palavra de Lucas, no capítulo 15. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos do céu por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já pensou como Jesus seria acolhido na nossa sociedade caso ele viesse no nosso tempo? Eu confesso para você que eu não tenho a resposta, mas acredito que alguns grupos aceitariam e outros, se possível, o matariam novamente. Inclusive, acredito que muitos grupos religiosos ficariam profundamente incomodados com as palavras, com as posturas, com o jeito de Jesus viver. Até porque, na época dele, aconteceu exatamente isso. Jesus gerou muita estranheza, muitas pessoas se sentiram desconfortáveis com a presença dele, inclusive falaram muito mal dele. E um dos motivos é porque ele andava com gente de todo tipo, daqueles que se diziam mais santos aos pecadores públicos. Ele andava com fariseus devotos e também prostitutas que eram conhecidas nas cidades. É verdade que ele convidava todos à conversão, à mudança de vida, mas ele não evitava ninguém. Todos podiam ouvi-lo, tocá-lo, estar na presença dele. Isto é fantástico. Só que esse modo de acolher as pessoas, como eu disse para você, se tornou um escândalo. As pessoas mais religiosas, especialmente os fariseus, eles não aceitavam esse tipo de comportamento de Jesus. Talvez seja por isso que a igreja tenha começado entre os mais pecadores, que, claro, se converteram, mudaram de vida. Mas vamos ao texto de hoje. A palavra diz que, diante desse comportamento de Jesus, os fariseus murmuravam e diziam: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Imagine você que, para a mentalidade religiosa daquela época, você não poderia se sentar à mesa com qualquer pessoa. Você só se sentava à mesa com aqueles que compartilhavam da mesma religião, dos mesmos valores, dos mesmos propósitos de vida. Ou seja, um puro, do ponto de vista religioso, poderia sentar-se à mesa somente com um outro puro, jamais com alguém que tinha uma vida duvidosa. Isso era impensável, mas impensável. Eu sei que para nós hoje é pacífico, mas acredite, na época de Jesus isso era inadmissível. Só que Jesus, ele quebra com esse esquema da exclusão. Ele revela um rosto de Deus que não se mantém distante do erro humano. E é diante desse comportamento dos fariseus que Jesus ele conta duas parábolas hoje. A parábola da ovelha perdida e da dracma, da moeda perdida. Ambas falam de um Deus que não se conforma com o afastamento e de uma humanidade que vive se perdendo de si mesma. É como se essas duas parábolas elas falassem de dois movimentos. O primeiro é um movimento humano, o de se perder, de se distanciar da verdade, do coração e do próprio Deus. O segundo movimento, que é o da busca, é o movimento de Deus que vai ao encontro de toda pessoa que se desviou, de toda pessoa, de todo aquele que errou, que caiu, que fraquejou. E aqui é como se descobríssemos os movimentos de Deus, o desejo de Deus pelo nosso coração, pela nossa presença. Mas vamos falar desses dois movimentos. O primeiro é o perder-se. Perder-se faz parte da condição humana. Às vezes a gente vai se desviando sem perceber, como a ovelha da palavra de hoje. Sabe quando você vai perdendo o eixo da vida?
aquele ponto de equilíbrio que você apenas sabe que perdeu, mas não tem ideia de como isso aconteceu. E aí nós descobrimos que não é preciso cometer grandes pecados para se perder. Basta deixar de cuidar do que é essencial, porque a dispersão ela começa no pequeno descuido, no excesso da pressa, na indiferença que vai se instalando devagar naquilo que é simples, mas é sagrado. E aos poucos a vida vai perdendo o ritmo, nós vamos perdendo a direção e tudo se torna tão confuso e vazio. O que Jesus quer nos ensinar hoje é que o Deus que nós adoramos é um Deus de busca. Ele não permanece imóvel no alto de um trono, mas ele se inclina, ele desce, ele atravessa os vales da nossa fraqueza e se mistura à poeira dos nossos caminhos. É o Deus que se move em silêncio, que percorre os labirintos da nossa alma e que não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E talvez esse seja o traço mais belo de Jesus. Ele mostra que o amor de Deus não se escandaliza com o nosso erro, que não se ofende com a nossa queda, ele não se retira diante da nossa dor. Quando tudo em nós parece perdido, ele vem para nos levantar. Por isso hoje, não importa por onde você andou, o quanto você já errou, ou quão longe você se sente do coração de Deus, ou então o quão pecador diante da vida e da igreja você se sente. O essencial é lembrar que Deus continua vindo ao seu encontro. Ele não se cansa de te procurar, mesmo nas ruínas da tua vida, porque Deus atravessa o teu silêncio para te reencontrar. Então deixa-te achar por Ele, permita que o amor dele não desista de te encontrar, de te abraçar, de te refazer, porque o coração de Deus, ele se alegra com o que se deixa ser encontrado. E a partir daí, a vida recomeça, não importa onde você esteja. O mais importante é que você permita Deus chegar ao seu coração. E a partir disso, Ele vai refazendo a sua história. Então não tenha medo das buscas de Deus, porque as perdas somos nós mesmos que fazemos, mas a busca é a graça dEle. E Deus não desiste. Deus se inclina para nos buscar, para nos reerguer, para nos trazer das misérias da vida que nós mesmos buscamos. O amor de Deus é um amor de busca, que vai ao nosso encontro para nos devolver o céu. Talvez esse seja o grande segredo da fé. Parar de tentar merecer o amor de Deus e começar a deixar-se alcançar por Ele. Porque a salvação ela não acontece nas alturas. Ela acontece no chão da nossa vida, na rotina, nas curvas da nossa história, nas dobraduras da nossa vida que nós gostaríamos de esconder de Deus e de nós mesmos. Deus, Ele está por perto quando a gente erra, Ele está por perto quando a gente chora, quando a gente se cansa. E a boa notícia é essa: Ele não vem para cobrar, Ele vem para nos abraçar. Então, se o Evangelho de hoje tocar alguma parte perdida em você, não se esconda, fique onde você está. O amor já está vindo na sua direção. Acredite, e esse amor, ele restaura, ele cura, ele dá vida nova. Que o bondoso Deus, o Deus das buscas, ele derrame sobre você a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada, muita paz e até a noite, se Deus quiser.